A ANACRIM, Associação Nacional da Advocacia Criminal, protocolizou no Supremo Tribunal Federal uma ação de descumprimento de preceito fundamental, alegando a inconstitucionalidade do artigo 385 do Código de Processo Penal, que permite que, nos crimes de ação pública, o juiz profira sentença condenatória, mesmo que o Ministério Público tenha se posicionado pela absolvição. Em suma, o que se questiona nessa ADPF é o seguinte: poderia o juiz, tendo em conta o sistema acusatório acolhido na Constituição de 88, condenar o réu, ainda que, ao final da instrução, o promotor se manifeste pela absolvição? Essa questão tem suscitado controvérsias na doutrina brasileira. Uma corrente de pensamento, buscando preservar a validade desse artigo 385 do CPP em face da ordem constitucional vigente, afirma que sim, o juiz poderia condenar nesse caso, mesmo diante da posição do promotor pela absolvição. E embasa essa afirmativa nos princípios da indisponibilidade da ação penal pública e do livre convencimento motivado do juiz. Uma outra corrente assevera que a resposta é negativa. O juiz não poderá condenar nessa hipótese, porque, à luz do sistema acusatório e dos princípios da inércia da jurisdição e da congruência ou correlação entre pedido e sentença, o juiz não poderia condenar se o próprio titular do direito de ação, que é o Ministério Público, se posiciona pela absolvição. Uma resposta adequada a essa questão passa necessariamente por uma prévia análise do significado do sistema acusatório adotado na Constituição de 88 e o seu alcance, além de um estudo a respeito do próprio conceito do direito de ação e o significado do seu exercício, e ainda, por fim, uma breve digressão histórica a respeito do nosso Código de Processo Penal. A Constituição de 1988, induvidosamente, abraçou, na redação do seu artigo 129, inciso 1º, o sistema processual acusatório ao atribuir a titularidade da ação penal pública privativamente ao Ministério Público. O que, aliás, embora desnecessário, é ratificado no artigo 3º-A do Código de Processo Penal, introduzido pelo pacote anticrime de 2019. Conforme a doutrina amplamente majoritária, o que caracteriza o sistema acusatório e, principalmente, a distingue do sistema acusatório são alguns fatores, alguns aspectos. Primeiro deles é uma nítida e clara separação de poderes ou funções de propor ação, de promover ação e de julgar. Isso significa que, no sistema acusatório, o órgão que exerce a titularidade da ação, o órgão da acusação, não pode exercer jurisdição. E, em contrapartida, o órgão jurisdicional não pode exercer atos típicos do titular da ação.
Segundo ponto de distinção é, no sistema acusatório, a vinculação do julgador aos limites do pedido do titular da ação, que consubstancia o princípio da correlação ou o princípio da congruência, que proíbe os julgamentos ultra petita e extra petita. E ainda, com um terceiro marcador da diferença entre o sistema acusatório e o sistema inquisitivo, é que no sistema acusatório o juiz deve ficar numa posição equidistante e isenta em relação às partes, com uma consequente retirada ou significativa diminuição da iniciativa probatória do juiz e do seu poder de imposição de medidas cautelares de ofício, por exemplo. Em razão disso, é que as várias reformas da legislação processual penal brasileira, levadas a efeito para adaptá-la à nova ordem constitucional, passaram, por exemplo, a vedar a decretação de prisão preventiva pelo juiz de ofício. Transferiram às partes, de forma precípua, a iniciativa da prova e ampliaram os mecanismos processuais de garantia do contraditório e da ampla defesa, que são típicos do sistema acusatório. Daí a conclusão é que, no ambiente de um sistema acusatório, o juiz está proibido de exercer a ação penal. Muito bem. Então, se o juiz está proibido de exercer a ação penal, o que é proibido ao juiz? Qual o significado de exercer a ação? Será que o exercício do direito de ação se restringe e se esgota no mero impulso inicial? Será que basta ajuizar a ação penal para tal direito de ação considerar-se realizado e exaurido, permanecendo o autor da ação, então, estático e inerte a partir desse momento? Ou o direito de ação é exercido, na verdade, de forma dinâmica, é exercido durante todo o transcorrer da ação penal? A gente sabe, e aprende isso já nos primeiros anos da faculdade de Direito, que o processo é sinônimo de marcha, tem natureza dinâmica, e que a relação processual deflagrada pela propositura da inicial protrai-se no tempo, perdurando por todo o curso do processo e tem como suporte lógico abstrato justamente o direito de ação. O direito de ação, portanto, tem uma existência perene durante todo o transcorrer do processo e até o seu final. Isso significa que o autor da ação, quando participa da produção da prova, por exemplo, ou quando faz perguntas às testemunhas, ou se manifesta em alegações finais, está exercendo o seu direito de ação, exercendo o direito que não se esgotou na mera propositura da ação. Assim, do mesmo modo que o juiz não pode, no sistema acusatório, iniciar o processo criminal se o promotor não apresentar a denúncia, não é razoável que, tendo o promotor postulado a absolvição, abrindo mão da pretensão acusatória, o juiz se arvore em titular do direito de ação e passe a impulsioná-la de ofício, violando os princípios da inércia da jurisdição e da correlação entre o pedido, que no caso passa a ser a absolvição, e a sentença. O argumento de que não se pode vincular o convencimento do juiz ao convencimento do promotor
em razão do princípio da livre convicção, não é suficiente para rebater essa afirmação. Quando o Ministério Público promove o arquivamento do inquérito e não propõe a ação, o juiz também não pode iniciar o processo e tem que se sujeitar ao entendimento do Ministério Público, ainda que a sua convicção seja diferente. É o que ocorre também na hipótese de mutatio libelli. Uma vez recebido o aditamento à denúncia, o juiz fica adstrito na sentença aos termos do aditamento feito pelo promotor, conforme expressa a determinação do parágrafo 4º do artigo 384 do Código de Processo Penal. Justamente para uma melhor conformação do Código ao sistema acusatório. E aqui, do mesmo modo, não caberia argumentar que o juiz poderia, amparado no princípio da livre convicção motivada, julgar o réu pela imputação originária e não por aquela resultante do aditamento feita pelo promotor. Portanto, não há como não reconhecer a incompatibilidade da regra do artigo 385 do Código de Processo Penal com a vigente ordem constitucional. O artigo 385 ele tem um viés claramente inquisitivo, é um resquício do Código de Estrutura Inquisitória de 1941. Não se pode esquecer que o nosso Código de Processo Penal tem inspiração direta no Codice di Procedura Penale italiano. Código Penal italiano, Código de Processo Penal italiano, de outubro de 1930, portanto, editado no auge do pensamento fascista de Benito Mussolini e fruto característico dessa ideologia fascista. O nosso Código de 41, aliás, é produto de uma ditadura, da ditadura de Getúlio Vargas, no período do Estado Novo, e foi outorgado por decreto do Poder Executivo quando o Congresso Nacional estava fechado. Portanto, inspirado numa ideologia autoritária, expressão de um Estado ditatorial e estruturado de forma inquisitiva, o texto do questionado artigo 385 não se harmoniza com um Estado democrático e é incompatível com a estrutura acusatória do processo penal adotada na nossa Constituição e, portanto, se desvia da conformação constitucional atual. A conclusão inevitável, portanto, à luz de tudo isso, de todos esses argumentos, é que o artigo 385 do Código de Processo Penal não foi recepcionado pela Constituição de 1988, não se harmoniza com o texto constitucional. Por isso, espera-se que o Supremo Tribunal Federal, tendo essa percepção, declare a sua inconstitucionalidade ao julgar a ação proposta pela Anacrim, a ADPF número 1122.